Sejam bem-vindos. A odontologia estética dedica-se a auxiliar as pessoas que buscam o sorriso perfeito. Contudo, mais do que dentes brancos e harmoniosos, essa especialidade odontológica consegue trazer resultados positivos para a autoestima, melhorando o bem-estar dos pacientes. No programa de hoje, receberemos o odontologista Dr. Ítalo Thiago, que vai nos contar um pouco desta relação entre odontologia, saúde e estética. Tudo bem, doutor Ítalo? Tudo bem, Kátia? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, viu? De antemão, eu quero agradecer você, né, a equipe do STV, pelo convite. Já visto que nós somos filhos de perdiz, então para mim é muito gratificante estar aqui com você. Muito obrigado. Não, viu? a gente que agradece a sua participação, a sua disponibilidade de estar vindo aqui conversar conosco e falar para nós um pouquinho sobre essa odontologia estética, né, que atualmente tem sido tão falada e difundida Justamente. por todo mundo. Doutor Ítalo, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é odontologia e qual a relação dela com a estética. Com a estética. Certo. Odontologia é a área que busca a saúde da cavidade oral, né? Então, assim, quando a gente tem uma junção de estética, saúde, harmonia e condição favorável da boca, a gente consegue, sim, de fato, chegar nesses dois conjuntos, saúde e estética. Então, eu costumo dizer que é uma junção. Quando a gente liga esses três fatores, harmonia, saúde, estética, a gente consegue, sim, chegar num resultado muito bacana, né? Que é tão procurada hoje em dia, que é a estética. Que é a estética. Né? As pessoas têm buscado muito melhorar as coisas. Antigamente a gente usava aparelho para correção só, né? Justamente. Para mordida, para melhorar a nossa dicção, né? Hoje não, é mais para estética do que propriamente para uma questão fisiológica mesmo bucal. Eu acredito que quando a gente resolve a função, né, que é o principal, alinha os dentes, né, deixa a condição favorável de mordida, a gente ganha, em contrapartida, a tão procurada estética. Então a gente inicia ali por uma ortodontia, né, por um alinhamento, e diante a gente já ganha essa estética tão desejada hoje em dia, tão procurada. Né? Eu que sou leiga no assunto, o que eu posso entender por ortodontia? Ortodontia é a especialidade, né, da odontologia que tem como função alinhar. Né? Alinha os dentes. Alinha os dentes, né? A gente distribui essa mordida de uma forma correta, né, devolvendo guia, que é o principal. A gente fala que o dente ele tem a sua função, cada um tem a sua função. Né? Então, basicamente, de forma popular dizendo, é a área da odontologia que alinha, que corrige a mordida. Né? E logo depois eu passo para as outras questões. Primeiro eu preciso... Justamente, a gente tinha comentado, primeiro, função. Né? A gente ganha, em contrapartida, a estética. Né? Ítalo, não sei agora, mas antigamente as pessoas tinham uma certa resistência com o dentista, né? Iam postergando, não. Justamente. Quando iam, já iam porque não estava mais suportando, às vezes estava com dor, às vezes já chegava até com o dente já quase... Perdido mesmo, né? Sem ir. Você percebe que hoje em dia as pessoas elas estão um pouco mais conscientes em relação a isso? Com certeza. Ao cuidado com a boca? Com certeza. Hoje a gente tem visto que a demanda do consultório aumentou muito, que as mídias tá bem aberta, né? A gente com as redes sociais hoje em dia, então está muito difundido o que é estética, né? E com as técnicas mais inovadoras agora, hoje a anestesia é muito tranquila, né? O consultório já não é aquele tenebroso, né, aquele doloroso, vamos dizer assim. Então o paciente se sente muito confortável, né, e muito acolhido no ambiente odontológico. Muito diferente do que se comentou de antigamente, né, que era já visto como um terror, né, muito sofrido, já ia para tirar muitas das vezes, né, que o dente já não tinha condição de ser mantido. Né. Eu particularmente sou dessa parte. Essa é dessa parte. Então a gente hoje é uma pegada diferente, né? É uma odontologia diferente, a gente chama de odontologia conservadora, né? Que a gente tenta reparar, ser minimamente invasivo. A gente já não parte às vezes para tirar o dente, e sim para recuperá-lo, para manter, né, na cavidade, seja a partir de um canal, de uma peça, enfim, a gente tem vários artifícios para não ser a extração, que é o tenebroso. Né? Então a gente estava falando, né, o próprio consultório hoje já é um ambiente acolhedor que propicia, né, a vinda das pessoas ao consultório. Doutor Ítalo, como que podemos considerar que a pessoa está com a saúde bucal em ordem? Certo, Kátia.
Eu costumo dizer que na odontologia tudo está ligado, né? Todas as especialidades estão ligadas. Então, para falar que o paciente está com a saúde em ordem, ele tem que estar tendo consultas frequentes, né? A gente fala de no máximo 6 em 6 meses está indo ao consultório, né? O dentista está avaliando alguma infecção, alguma inflamação na gengiva, né? Está fazendo as limpezas periódicas, né? Que eu costumo dizer que a saúde geral começa pela boca, né? Então, se a boca está perfeita, o resto vai estar tudo ok também, né? Lógico que tem outros parâmetros também a ser seguido, mas na boca pode se desencadear muitas doenças, que é a gengivite, a periodontite. A gente tem uma doença muito comum que é do coração, pode se desencadear pela boca, que é a endocardite bacteriana, né? Ou mais conhecida como endocardite infecciosa. Então eu costumo dizer assim, primeira coisa, saúde. Saúde estando beleza, aí nós vamos procurar uma estética, né? Que aí nós podemos seguir com as lentes, facetas, coroas. Então, primeiro passo, saúde. Consultas periódicas. A partir disso, nós podemos desenrolar e desencadear uma estética perfeita. Né? Duas falas suas me chamaram a atenção, que é a limpeza, né? Periódica. Com quantos meses, mais ou menos, eu devo fazer a limpeza? Olha, já visto que cada paciente tem a sua peculiaridade, né? A gente fala de no máximo 6 meses, mas tem paciente que a gente faz o controle de mês a mês, né? Ó, doutor, eu tenho um acúmulo mais excessivo de tártaro, vou vir todos os meses, eu acho interessante, né? Então, assim, à medida que tem o tártaro, que tem a placa, tem que ir ao dentista, né? Mas, em média, 4 a 6 meses, conseguimos ter um resultado bacana. E tem que procurar, né? Às vezes, precaver é melhor do que remediar, né? Então, com certeza. É uma odontologia conservadora, né? A gente vai evitar o problema e não chegar para resolver o problema, né? Essas doenças que você citou, essa ligada ao endocardite, coração, a né? endocardite, como que você consegue identificar pela boca que a pessoa pode ter? Pode ter. Então, no caso de uma gengivite, uma periodontite, a inflamação está localizada, né? Então, agora a pessoa ingerindo... E ela é mais visível, né? Mais visível, justamente. Ingerindo o alimento e levando essa bactéria para a corrente sanguínea, ela pode se alojar no coração. No coração, justamente. Então, assim, começa de fato, né, como a gente falou, pela boca. Né? E aí a gente vê também a importância, né, da gente estar sempre frequente, indo ao consultório e em profissionais capacitados. Justamente. Né? Porque um bom profissional, ele pode identificar e pode prevenir, né? Porque a partir daí, se você levanta a hipótese de que ele tem essa, como que é o nome? Endocardite bacteriana ou infecciosa. Bacteriana. Você pode encaminhar aquele paciente para um cardiologista. Perfeito. Eu costumo dizer que a área da saúde é totalmente ligada, nós temos que ser parceiros das outras especialidades, né? Então, à medida que a gente tem essa ligação, tem essa comunicação, o paciente que vai ganhar com isso, né? Então, à medida que a gente já vê que tem algo diferente, que tem a possibilidade, encaminha, né? O importante é isso. O profissional que às vezes não tem a capacidade de fazer ou não tem a especialidade, o mais interessante é encaminhar para o especialista. Né? Com certeza. Mas já visto que você comentou, o importante é sempre procurar um profissional que te passe confiança, que te dê aquela segurança, que te dê tranquilidade, né? Como você falou do ambiente do consultório, o ambiente é importantíssimo, né? Ele tem que te passar toda a tranquilidade, o profissional tem que te passar a confiança, né? Com as redes sociais hoje a gente consegue ver o antes e depois, a gente consegue buscar o histórico daquele profissional. Isso eu acho que facilita muito. Né? Então as redes sociais, a tecnologia, ela veio de fato para ajudar. Né? Eu acho que a gente tem aquele mínimo ali que não é bom, mas a maior parte é benéfico. Que bom. Você comentou no início que você é filho de Perdizes, Sou né? filho de Perdizes. Nascido e criado? Nascido e criado aqui, graças a a Deus. Há quanto tempo você é odontologista? Ó, eu me formei no final de 2017, depois de um ano de formado, eu comecei minha especialização e nesse meio tempo fiz alguns cursos, dentre eles de botox, de técnica mais apurada de implante, né, de restaurações posteriores, de LPRF, que é uma técnica diferente, né, então a gente está buscando sempre estar atualizando. Né? Essa técnica LPRF? Então, é uma técnica da gente retirar o sangue do paciente, né, centrifugar e usar para enxerto, para implante, né?
Então, é uma técnica basicamente de melhoria de enxertia, né? Mais voltada para a área de implante, né? Essas pegadas. O centrifugar, para quem está assistindo e não sabe o que é, né? É colocar o tubinho ali e rodar o sangue, justamente. não é? A gente separar as plaquetas ali do plasma, enfim. Essa parte da odontologia, né? Lógico que tem coisas muito mais a fundo disso aí. Mas, a grosso modo dizendo... É isso, né? isso. Dá para entender que é isso. E olha que bacana, eu particularmente também não sabia, né? Uhum. Que é possível hoje fazer enxerto com Sim, com esse auxiliar, na material. verdade, né? Conciliar. Há quanto tempo que você atua nessa área de implante? De implantes? Ó, formei no final de 2017, então em torno de 3, 4 anos. Eu já atuo na área de implante. E é uma demanda crescente? Muito crescente. É igual eu te falo, hoje, como os ambientes estão bem propícios, né? O paciente antes, às vezes, não procurava por medo. E hoje esse medo a gente sabe que já está sendo quebrado. Esse paradigma está sendo quebrado, né? Então, a procura, com certeza, ela está mais apurada para o implante, né? E, consequentemente, a estética, né? As facetas, as lentes, que a gente até já chegou a comentar. Tudo isso você faz no seu Faço. consultório? Faço. Como que você identifica que aquele paciente será necessário o implante? O implante? Então, o paciente que busca pelo implante, ele já chega com a queixa principal, a ausência de algum elemento. Já né? perdeu o dente, Já perdeu, não tem mais. Ou, porventura, alguma fratura, né? Alguma impossibilidade de reabilitar aquela raiz. Né? Então, a gente já parte para essa técnica que é o implante dentário. Né? Seja ele de um elemento, igual eu te falei, ou às vezes de múltiplo. Né? O paciente que usa, às vezes, uma famosa dentadura, né? Então ele procura justamente para estar instalando implante e fixando esses dentinhos. Né? Entendi. Nós vamos falar um pouco mais sobre implante daqui a pouco, depois dos nossos intervalos comerciais. Fique aí. Estamos de volta aqui nos nossos estúdios com o Dr. Ítalo e ele vai falar para nós quais os procedimentos estéticos dentais mais comuns ultimamente. Certo, Kátia. Então, o que a gente tinha comentado, a odontologia básica ainda acredito que seja a mais procurada, né? Que é a ortodontia, que é o clareamento, né? Que são as restaurações, né? Então, ainda de fato, é o mais procurado. Lógico que a estética está tendo uma crescente demanda, né? Com as redes sociais está muito disseminado as questões das facetas, das lentes, né, das coroas, dos implantes, mas eu acredito que o básico ainda, a odontologia real, que é a mais antiga, né, é o mais procurado, sem sombra de dúvida. Né? A coroa consiste em quê? A coroa, na verdade, ela substitui o dente por completo. Né? A pessoa que perdeu uma estrutura dental, a gente consegue repor através de uma coroa. Então, ela abraça todo o dente, vamos dizer assim. E seria uma né? resina, o material? Então, a coroa, basicamente, a gente faz de um material de porcelana. De porcelana. Desses procedimentos estéticos, né, quais que você acha que são os mais desejados do momento? O que as pessoas têm feito mais, que a gente pode observar nas mídias? Nas mídias? Kátia, igual eu te falei, com as redes sociais hoje muito disseminadas, as facetas, as lentes, são muito procuradas. Estão muito em alta, né? Ligado a isso, lógico, os botox, os preenchedores, são muito procurados. Né? Os que ditam a moda, vamos dizer assim, né? Divulgam muito isso e é uma crescente demanda. Eu acredito que é uma área muito fomentada hoje na odontologia. Viu? E as facetas, né? Isso. Facetas e lentes. Isso. Qual que é a diferença e como que é o procedimento? Certo. As facetas, tem os dois, né? Lente e faceta. A principal diferença é a espessura. Né? Abaixo de 1 milímetro a gente considera lente, por ser muito fino. Acima disso a gente considera faceta. Né? O material a ser feito, a gente pode trabalhar com 2 materiais, as resinas e as porcelanas. Né? Então, não tem o melhor e o pior, já visto que se feito com a técnica e com um profissional capacitado, né? Você consegue um resultado bacana com os dois, tanto com as porcelanas e tanto com as resinas, certo? No nosso intervalo, nós estávamos conversando aqui, né, sobre facetas e resinas, e aí um dos procedimentos é preciso desgastar o dente, né? Posso dizer dessa forma? A gente não considera um desgaste, a gente considera uma adequação, né? Sim. Mas realmente é um desgaste, né? Você tem que dar um preparo para esse dente para a faceta conseguir encaixar, né?
Então, quando é uma lente, abaixo de 1 milímetro. Quando é uma faceta um pouco mais, mais espessa, né? Então, o que demanda isso mesmo, às vezes, a condição do dente, o formato, né? A coloração, isso que a gente vai diferenciar um pouquinho do desgaste, né? Entendi. Vamos dizer desgaste, né? A gente fala preparo, né? Né? Mas realmente tem essa adequação, sim. Né? E a faceta e a lente, né? Elas tornam o sorriso assim mais estético, mais bonito, mais... Eles substituem o clareamento? Justamente, a principal indicação, né, é a adequação, tanto de cor, formato, né, de Fica uniforme, exposição, né? Uniformizado. harmonização, né? Então, seja aquele paciente que tem algum defeitinho, algum dentinho menor, alguma coloração diferente, algum dente escurecido, com a lente, a faceta, a gente consegue igualar. E a gente vai falar do estético, aquilo que é harmônico. Que é né? harmônico, Então, com se você certeza. harmonizar, com certeza a gente vai conseguir a estética. Né? Se, por exemplo, um paciente que tem a questão ortodôntica, né? Certo. Dente torto, vamos falar assim, Certo. né? Uhum. Primeiro ele precisa adequar para Perfeito. depois passar para esses procedimentos. Perfeito. Então. É sempre bom fazer uma avaliação, né? Dependendo da angulação desse dente, a indicação seria uma ortodontia, né? Para depois, possivelmente, a gente poder instalar uma lente, né? A gente não pode compensar uma coisa pela outra. Um dentinho mais torto, um dentinho desalinhado com uma faceta, aí a gente estaria compensando. Então não é interessante. Já visto que cada caso, né, a gente tem que avaliar certinho. Existe alguma contraindicação para esses procedimentos? Olha, contraindicação, pacientes muito jovens, né, às vezes, que chega já com uma foto, doutor, eu quero ficar com esse sorriso, e a gente às vezes vê que não tem não tem aquela possibilidade. Eu seria assim que diria que seja uma contraindicação. Já disse que o bom senso é sempre interessante, né, a gente conversar. Hoje a gente tem a tecnologia a favor, né? A gente consegue tirar uma foto com uma câmera profissional, a gente consegue escanear o paciente, a gente consegue provar esse sorriso antes, né? Para ver se realmente a gente vai conseguir atingir as expectativas. Então, assim, é um bom senso, é olhar se de fato a gente consegue resolver o problema, a queixa principal. Né? E a gente tem que torcer para que o paciente encontre um profissional que tenha bom senso. Justamente. Né? Porque pode ser que alguns profissionais, eles vão aproveitar essa oportunidade mesmo, né? Porque, como a gente falou, é algo que está muito difundido aí nas mídias, TikTok, no Instagram, né? As pessoas estão muito reféns da estética. Mas saindo da estética, voltando para o implante dentário, né? Tem contraindicação o implante dentário? Tem ligação com a idade? Se a pessoa é mais idosa, ela tem mais propensão a perder dente ou não? Perfeito. Então, a contraindicação para fazer um implante, a gente tem um pré-operatório que a gente faz, né? A gente pede um acompanhamento do médico para ver se tem algum problema sistêmico, né? Que contraindica essa possibilidade do implante, né? A gente tem uns raios-x, tomografia, que tudo nos auxilia, né? Mas o implante ele é muito previsível, eu digo que é uma área da odontologia que é mais previsível que às vezes uma restauração, né? Lá já visto que é uma cirurgia, mas seguindo os passos a passos, feito com um profissional bacana, né, que te passa confiança, feito com materiais de qualidade, que eu acho que isso é muito importante, a gente não tem problema não. Igual eu te falei, a taxa de sucesso é grande. É grande. É grande. Tem relação com idosos, com a idade, a perda dentária ou não? Não, se tiver uma condição bacana de higiene, esse elemento ele consegue ter uma vida útil muito grande. Né? Que bom. Então, eu acredito que o principal a gente volta lá atrás, é a saúde, é a condição de higienização, que é o principal. Então, aquele paciente que vai de 6 em 6 meses ou até menos ao consultório, ele vai conseguir manter esse elemento por muito e muito tempo, com certeza. No consultório, você já teve casos assim de pessoas que precisaram de fazer vários implantes ao mesmo tempo? Sim, a gente tem o que é muito usado hoje, que é o protocolo, né? A gente instala em torno de 4 implantes inferiores e de 4 a 6 superiores, né? De uma vez? Depende de cada paciente, né? Condição sistêmica. Entendi. E consegue instalar, que a gente chama de protocolo, que é a dentadura fixa, né? Então a gente consegue reabilitar até molar posterior com esses implantes. Então é uma reabilitação que está muito em alta, né? E muito bacana e muito satisfatória. Com certeza. Às vezes o paciente chega com uma dentadura, vamos dizer assim, uma prótese total, e ele consegue sair com ela fixa. Então, hoje em dia é possível reimplantar todos os dentes? Sim, hoje é possível, né?
é uma técnica muito utilizada hoje nos consultórios, que a gente chama de protocolo. Isso foi iniciado na década de 60 por um professor chamado Brånemark, na Suécia. Então ele como se diz, descobriu o implante e começou com essa técnica justamente para reabilitar pacientes edêntulos, que não tem nenhum dente. Paciente que faz uso de prótese total, a famosa dentadura. Então, normalmente a gente instala 4 implantes inferiores, de 4 a 6 superiores e consegue devolver até molar, até o dentinho posterior. Então, é uma técnica conceituada, segura, feita com, já visto, com um profissional bacana, que te passa confiança, com materiais de qualidade, tranquilo. A taxa de sucesso é acima de 90%, com certeza. E devolve a confiança, porque a dentadura, ela pode se desprender e aí a pessoa fica desconfortável, é uma situação vexatória, O implante não. Justamente. A gente costuma muito escutar no consultório dos relatos dos pacientes, que tem o hábito de colocar a mão na boca, conversar, e às vezes não conseguir alimentar frente a outras pessoas, uma insegurança realmente que você falou. Então, com o implante isso aí é totalmente previsível, a gente consegue deixar firme, fixo, parafusado no implante e devolver essa qualidade de vida. O mais importante de tudo hoje em dia que a gente busca, todos os dias, é qualidade de vida. Alimentar bem, viver bem, ter uma saúde sistêmica bacana, que isso aí você vai conseguir desenvolver todas as funções do dia a dia tranquilo. Que é um simples, às vezes, alimentar, que já pode gerar um desconforto devido à ausência. Com certeza. E já que a gente está falando de alimentação, com o implante dentário, eu tenho alguma restrição alimentar? Eu posso morder uma maçã tranquilo, sereno? Tranquilo. Meu dente não vai sair? Não, outra queixa dos pacientes. Doutor, e aí, coloquei, quanto tempo dura? Até quanto tempo vai o implante? As marcas mais atuais hoje, dá garantia vitalícia do pino em si. O pino é o que vai Que vai no osso. No osso. O pino é o que vai no osso. Por fora é o dentinho. Esse dente é um dente... Em porcelana. Em porcelana. É uma coroinha em porcelana. E antes do implante, você precisa tirar as medidas da boca? Isso, a gente tem hoje 2 técnicas, A mais antiga é o molde, você fazer a moldagem para o técnico ter a condição... Que é aquele negocinho que você coloca assim, Ou a gente usa muito hoje em dia também o escaneamento, que é uma mais atualizada. A gente consegue escanear essa boca, imprimir o modelo, para estar fazendo esse dentinho. Esse dentinho que é personalizado para o paciente, de acordo com a altura, largura, formato do rosto. Tamanho da arcada, Então a gente tem essa técnica, no caso, o molde ou o escaneamento. Pra gente e aí eu preciso retirar todas as raízes? No caso, para instalar os implantes, se porventura tiver perda óssea, a gente tem que fazer a extração do elemento. Entendi. A gente tem que fazer a extração do elemento para estar instalando o implante. Então tem que avaliar cada caso. Se o elemento está perdido, tem que fazer a retirada para posteriormente, ou de imediato, instalar o implante, que é o famoso, popular dizendo, pininho de titânio. Se não tiver, por exemplo, se eu não tiver perdido essa raiz, não tem problema, ela pode ficar aqui na minha arcada? A raiz, se ela não tiver perdida, você pode manter o dente. Entendi. Você mantém o dente tranquilo. Aí você consegue reabilitar de outra forma, fazendo uma coroa, um pino sobre essa raiz. Agora, se a raiz está perdida, você tem que fazer o implante. Então aí a gente já foge um pouquinho do implante, aí já volta para a odontologia convencional, que é reabilitar essa raiz, Você falou lá atrás que nas suas especializações você teve contato com a aplicação de Botox. Você costuma fazer? Durante um tempo você fez? Olha, eu fiz o curso, após um ano de formado, eu fiz o curso de Botox, mas não cheguei muito a entrar na área, sabe? Foi só mesmo para agregar conhecimento, ter um conhecimento da técnica, da toxina, mas hoje não é minha rotina. Hoje em dia muitos dentistas, eles conciliam, Eles aplicam também a toxina botulínica. Já tem um certo tempo que é deferido, a possibilidade do cirurgião dentista aplicar o Botox. É só o cirurgião dentista? Não, ele tem precisa de ter essa especialização ou não tem relação? Então, à medida que a gente tem o título de cirurgião dentista, a gente pode atuar em qualquer área, Já visto que se tem o conhecimento daquela especialidade, não tem problema nenhum fazer, Mas, igual a gente comentou, é sempre interessante procurar um especialista na área,
o que tem um título de especialista, o que tem um histórico bacana para te passar mais confiança. Mas à medida que você tem a formação, você pode atuar em qualquer área da odontologia sem problema nenhum, né? Entendi. Uma pergunta que chegou para nós no Instagram foi em relação à cirurgia bucomaxilar, maxilo, né? Que até eu havia comentado com você antes da gente iniciar o programa que você não faz esse procedimento, não realiza. não é da minha área. Mas em qual momento? Porque a pessoa que perguntou, provavelmente ela ou alguém que ela conhece está precisando de passar por esse procedimento. Por esse processo. O cirurgião bucomaxilo, ele atua mais em questão de trauma, né? Paciente que às vezes sofreu um trauma de face, né? Quebrou às vezes uma maxila, uma mandíbula, às vezes um siso mais complicado, né? Uma enxertia mais complicada, mais cautelosa. Então é interessante fazer com um profissional especialista nessa área, que é o bucomaxilo. Normalmente ele atua em hospital, né? Então ele tem um vasto conhecimento dessa área de cirurgia. É uma especialidade muito bacana, né? No consultório, algum paciente seu já se arrependeu de ter feito as lentes? Como eu te falei, hoje é muito previsível, né? A gente consegue fazer um mock-up, que é provar esse sorriso antes, né? O mock-up seria o quê? O mock-up, ele é um enceramento que a gente faz no modelo e prova as facetas ou as lentes antes de estar terminado, né? Então, assim, lógico, pode acontecer às vezes de ter um insucesso, mas é muito pequeno, porque a gente já previne esse problema antes, né? A gente prova, reprova, tira uma foto bacana com uma câmera profissional, escaneia, né? Manda para um laboratório de confiança, tem uns materiais de qualidade boa, então é previsível, né? É demorado? O período do implante? Então, o implante ele tem um período de osseointegração, né? A gente fala que é em torno de 4 a 6 meses. Mas hoje já tem técnica mais rápida, né, que é a carga imediata. Às vezes você fazer o implante e já instalar a prótese, né, provisória em torno de 48 a 72 horas. Então são técnicas, né, diferentes para cada paciente, diferente para cada situação. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas é possível sim. É um paciente, é um paciente não, é um procedimento um pouco invasivo, né? Sim, é uma cirurgia, né? A gente Dói, que é o meu problema com dentista é dor. Muito tranquilo, hoje questão de dor é muito controlado, né? As anestesias são muito potentes, a gente tem às vezes o auxílio de médico anestesista que vai no consultório, né? A gente tem o contato, tem essa parceria, vamos dizer assim. Então, o ambiente, igual a gente estava comentando, é favorável, né? Os dentistas já não são mais tenebrosos, né? Então, é super tranquilo. O motorzinho continua com aquele barulhinho, né? O motorzinho, a gente tem aquele que tem um barulhinho, tem um motorzinho elétrico também, né? Que ele tem um ruído, vamos dizer assim, bem mais baixo. Que incomoda menos. Que incomoda menos. Mas ainda existe, esse motorzinho é o terror. Né? Você falou da evolução das anestesias, né, Ítalo? É necessário fazer teste antes de anestesiar para ver se a pessoa é alérgica, não é? Como é nas outras cirurgias ou não? Certo. A anestesia, assim, tem muitos anos na odontologia. Então não existe, lógico, teste que a gente pode fazer para ter de real se tem uma intolerância, né? Mas são sais, é muito tranquilo. A gente não tem problema com anestesia. É muito o caso, assim, se for procurar em literatura, às vezes a gente vai encontrar um ou outro caso, né, em milhões de anestesias aplicadas. Mas é uma técnica, igual eu te falei, a taxa de sucesso das anestesias, acredito que seja acima de 95%, com certeza. Né? Então são raros os casos que as pessoas têm reação alérgica a elas, né? Voltando lá, a gente estava falando sobre os procedimentos estéticos, né? A longo prazo, você acredita que isso vai ter um efeito nocivo? Olha, nocivo, eu acredito que a gente não possa chegar nesse parâmetro, já visto que seguir o protocolo de 4 a 6 meses ao dentista, feito com uma técnica bacana, com material de qualidade, não acredito, né? Mas, em contrapartida, né, nós temos que tomar esse cuidado, porque sim, pode possibilitar uma infiltração, né, uma inflamação de gengiva, uma perda óssea, uma periodontite, uma gengivite, né? Então, tem que ser bem estudado e bem cauteloso. E uma decisão tomada, assim, de forma muito consciente, né? Porque, por exemplo, se eu decido colocar faceta ou lente, né, eu vou precisar mexer no que é meu. Justo. Né? Se eu me arrepender daquilo, se eu quiser tirar,
Depois eu tenho que restaurar todo o dente? Como que é isso? A gente costuma dizer o seguinte, se mexeu em dentina, aí nós temos que proteger essa dentina. Explica para nós o que é a dentina. A dentina é a parte mais interna do dente. dente. Então a gente tem o esmalte e abaixo do esmalte é a dentina. Então muitas das vezes esse preparo chega em dentina. Então a dentina não pode ficar exposta. Né? Então é algo que tem que ser protegido. Então por isso que tem que ser algo bem estudado, para não ter esse arrependimento ou essa insatisfação depois do preparo, que aí já se torna um pouquinho mais complicado a gente resolver, né? Mas, igual eu te falei, quando previsto, quando estudado antes de fazer, é bem previsível. Né? Mas concordo com você, tem essa possibilidade, né? Como qualquer outro procedimento, né? Seja ele uma cirurgia plástica, seja às vezes um simples pintar o cabelo, às vezes você pode ter essa insatisfação, que envolve justamente a estética, né? Mas é previsível. Né? Nós vamos chamar os nossos intervalos e voltamos logo após falando um pouquinho mais sobre dentina, sobre dor e sobre os implantes. E estamos de volta no nosso último bloco com o Dr. Ítalo, né? Está sendo um prazer conversar com você, Ítalo, e saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre esses procedimentos estéticos. No bloco anterior, a gente falou sobre a dentina, né? A gente encerrou falando sobre ela. E agora eu queria retomar, porque a dentina ela é a parte mais interna do dente. Isso. Eu que agradeço, Kátia, pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Segunda mão, né? E justamente a dentina é a parte mais interna, né? A dentina é a parte que já é mais sensível do dente. Então, quando o desgaste chega em dentina, a gente fala que essa adequação chega em dentina, já é um pouco mais complicado na questão de sensibilidade, né? Então é sempre interessante ser menos invasivo, né? Ser mais cauteloso, a odontologia conservadora, que a gente até já comentou um pouquinho. Né? Voltando à questão das facetas, né, a gente estava conversando no intervalo, é um procedimento seguro, existe uma forma correta de colocar, como que a gente coloca essas facetas, como que fixa ela nos dentes? Fala para nós um pouquinho. Perfeito, Kátia. Hoje é uma dúvida muito frequente mesmo, né? Doutor, como que instala essas facetas, né? Então, essas facetas têm várias técnicas de se instalar elas, de se fixar, né? A gente tem uma forma de colocar com cimento, né? De cimentar, ou de cimentar com a resina aquecida, que a gente fala que é uma técnica mais inovadora, né? Então, assim, a faceta, basicamente, em termos leigos dizendo, ela é colada, ela é cimentada sobre a estrutura do dente, né? Seja sobre a estrutura de esmalte, ou quando é um pouco mais invasivo, seja sobre a estrutura de dentina, que é a parte interna que a gente estava comentando. Né? Existe algum risco dela se soltar, se desprender? Olha, Kátia, já visto que se é feito da forma correta, é muito difícil, né? Mas a adesão em esmalte, ela é bem mais segura do que em dentina. Então, todo procedimento conservador, com certeza, ele vai ser mais seguro e mais longevo, né? Vai dar mais longevidade para esse paciente. E por que na dentina a adesão é menor? Menor. É um tecido? Não, é um tecido, a dentina? Isso, ela é uma estrutura, né? Que tem uns túbulos, então que esses túbulos eles levam para o canal, né? Então nessa região... Ele é poroso. Poroso, justamente. Ele tem um fluido nessa dentina, né? Então isso se torna mais difícil, né? E se torna também propício às vezes a uma soltura da faceta, da lente, né? Então, na dentina é sempre mais cauteloso. Já visto que material também interfere muito, técnica profissional, né? Que a gente já conversou. Mas é seguro. Como eu te falei, a taxa de sucesso aí, feito tudo certinho, 90%, a gente consegue ter essa taxa de sucesso. A gente tem observado... E outra coisinha que é interessante, oclusão, né? Mordida, tá correto, os dentes alinhados, né? Que aí a gente volta lá para a odontologia básica, que é da ortodontia, né? Que já é difundida há muito tempo. Né? E aí, as facetas, então, na questão que você falou da mordida, da oclusão, né? Precisa de eu estar com a minha oclusão, com a minha mordida correta. Correta, justamente. Porque pode interferir, então, na durabilidade, se vai fixar ou não. Perfeito. A gente fala que o sistema ele tem que estar correto, né? A saúde tem que estar correta, a mordida tem que estar correta, a gengiva não pode estar inflamada, não pode ter nenhuma doença periodontal, né? Para a gente estar instalando. Então, mordida é o principal.
Concordo. Então eu tenho que estar com a saúde bucal em dia. Para depois partir para esses procedimentos. Partirmos para a estética. É um passo a passo, né? Tem que ser seguido à risca. Saúde ok, mordida ok, uma queixa estética pequena, ela sim é indicada e consegue trazer um resultado bacana. Entendi. A gente estava comentando, né, no intervalo, a questão assim, de às vezes as pessoas errarem a mão, por exemplo, no clareamento, né, na colocação muitas vezes das lentes e ficar puxado mais para o artificial. Né? Você tem alguma orientação para dar para as pessoas que queiram fazer para não ficar muito artificial o sorriso? Olha, Kátia, assim, a gente tem cada profissional tem a sua pegada, né? Então eu acredito que a gente tem que ter sempre o bom senso em qualquer coisa que a gente vai fazer, né, em qualquer área. Então hoje tem mesmo essa parte do dente mais claro, do dente mais branco, do dente mais opaco, né? Que é só de uma cor. E muito diferente do que é o real, né? O dente ele tem uma translucidez, ele tem uma diferença de cor em toda a sua extensão, né? O terço superior ele é mais amareladinho, o terço final dele é mais translúcido, então nas lentes às vezes isso é negligenciado, né? Colocado dentro de tudo de uma cor. Só. Justamente. E aí que às vezes se torna o artificial, o diferente, né? Ou o dente tudo do mesmo tamanho, que não é o correto, o dente ele tem formatos e anatomia diferente, né? Então, o bom senso tem que ser sempre alinhado à boa técnica. Vai conseguir, com certeza, um resultado bacana. Um sorriso bonito. Um sorriso bonito, justamente. Nós falamos muito, né, de saúde bucal. Você gostaria de dar uma dica, assim, de rotina para que a gente possa inserir no nosso dia a dia mesmo para estar cuidando do nosso dente, para ter uma saúde, uma higienização adequada? Que idade que eu começo, né? A gente sabe que desde bebezinho mesmo, lá na amamentação, a gente já precisa ali fazer a higienização. Perfeito. Né? Porque isso vai criando hábitos nas crianças e possivelmente é mais fácil dos adultos manterem. Qual a rotina você indicaria para nós? Olha, já visto que na primeira idade já é interessante levar o bebezinho, né, no consultório para recriar um hábito. Né? Eu acho que o interessante é criar o hábito, né? E já introduzindo desde o princípio essa higienização, né? E depois, consequentemente, um aparelhinho ortopédico, depois um aparelhinho ortodôntico, né? E o especialista, eu te falo, às vezes não é a minha área, mas tem um profissional que eu indico, né? Que é o odontopediatra, que vai te falar melhor dessa área. Então, e uma boa técnica, uma boa escova, tá sempre frequente nos consultórios, né? Seja de 4 a 6 meses, que é o período que a gente comentou. E uma boa técnica de fio dental, uma boa escovação, né? Escovas interdentais, raspador de língua, que ajuda bastante, né? Então a gente tem vários artifícios, várias artimanhas que ajudam a conseguir essa saúde tão desejada. Você falou de uma boa escova, assim, existe algum tipo específico de escova com mais cerdas, menos cerdas? Existe. Macia, dura, qual que seria não a melhor, mas a mais indicada? A gente preconiza escova sempre macia. Né? Hoje no mercado, basicamente, todas são bacanas. Né? Lógico que tem alguma outra marca que tem um diferencial, às vezes não vamos entrar nisso, né? Mas sempre macia, com a cabeça compatível à cavidade. Né? Então, uma boquinha maior, lógico, uma escova um pouco maior. Uma cavidade um pouco menor, uma escova menor. Né? E sempre macia, para a gente não machucar o periodonto, que é a gengiva. Né? Então, basicamente, é isso aí. Você gostaria de deixar algum recado para o pessoal de casa, falar com os nossos espectadores, aproveitar? Agradecer, né, novamente a oportunidade e é isso. Me sinto muito honrado de estar aqui com você. E parabéns pelo programa. Nós que agradecemos você mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar conversando sobre odontologia. Hoje a gente tem uma proximidade maior com o profissional da odontologia, né? Antes não era assim. Sim. Né? Era uma especificidade que era mais restrita a um público, né? Hoje, justamente, graças a Deus, está difundido. Está muito popular, muito acessível. Muito acessível, justamente, né? Então, realmente, hoje é fácil, né? A gente cuidar da nossa saúde bucal. É importante que a gente tenha esse cuidado para que a gente possa garantir um sorriso mais bonito, uma aparência mais bonita, né? Perfeito, harmônico, né? Que a gente ia harmoniosa e, consequentemente, uma autoestima melhor também. Perfeito. Né? A gente agradece o nosso público de casa
por ter nos acompanhado, né? Dedicado esse tempinho, né? Com certeza, ter mandado perguntas para nós. É isso aí. E a gente encerra o nosso programa por aqui e já convida para ficar ligadinho que amanhã tem mais programa, tem mais vida para vocês.